Olá, pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Estão curtindo aí as nossas entrevistas aqui do Brasil do Bem? Então tá, hoje nós temos uma outra pessoa especial, fantástica, que é a Ellen Guimarães, da Padronize, né? E a Ellen também é a nossa embaixadora aqui do Brasil do Bem. E a gente vai fazer um bate-papo bem solto, tá, Ellen? Tá? E eu sempre gosto de conversar. Bom, seja bem-vindo, né, primeiramente, aqui no nosso podcast. Conta um pouco da sua história. Como é que a Ellen veio e como é que ela surgiu a ideia? Não, vou fazer a Padronize. Por que Padronize? E como é que é a sua história? Legal. Obrigada, né, primeiramente, pelo convite. Então, a história surgiu assim. Eu comecei com a ideia de uma loja de roupas. De vender roupas. E você é daqui de Curitiba, né? Ou não? Em Pinhais. Ah, você é de Pinhais? Uhum. Ah, tá. Aqui mesmo de Pinhais. Em Pinhais. Tá. Uhum. E aí, fazer uma loja de roupas. E eu comecei a comprar roupa, a princípio em São Paulo, mas eu não gostei muito da qualidade, fui para Santa Catarina. Fazia uma ou outra peça autoral e outras eu comprava para vender. E começaram a surgir os pedidos. Por acaso você não faz uniforme? E aí eu comecei a olhar para esse mercado. E eu pensei, por que não fazer uniforme? Eu já estava um pouco saturada, porque início de um empreendimento não é fácil. Então, com aquela loja, eu tinha muitos cheques para cobrir essa coisa. Eu queria algo mais assertivo, para não ficar com estoque lá. E o uniforme entrou. Aí, essa ideia, eu comecei a olhar para esse mercado. Eu falei, como que eu posso fazer? Eu sozinha na loja, pensei, vou tentar vender de uma outra forma. Porque até então, existia uma venda de uniformes porta a porta. Agora, me diga uma coisa, você já tinha expertise de antes de costura? Como é que foi essa... Por que confecção? Interessante. A minha mãezinha, que hoje tem 81 anos... 81 anos. Ela era empregada doméstica e não queria ser empregada doméstica a vida inteira. Porque ela foi trabalhar na casa de família quando o pai dela faleceu. Então, ela tinha 19 anos. E ela não queria, ela queria algo melhor, ela não tinha estudo, porque naquela época o pai, quando a menina entrava na escola e aprendia a ler e assinar o nome, como eles diziam, não ficava mais na escola. Então ela não tinha estudo. Ela foi fazer Mobral e aprender a costurar para ter uma profissão, então. A sua mãe? A minha mãe. E aí ela aprendeu a costurar. E no que ela aprendeu a costurar, ela foi muito ousada, porque ela procurou algum lugar para costurar, encontrou uma vaga numa casa de noivas. E perguntaram para ela, a senhora sabe fazer vestido de noiva? Ela disse, sei, mas ela nunca tinha feito. Ela nunca tinha feito vestido. E ela saiu muito bem. E ela ficou muitos anos e ela se tornou uma costureira de alta costura. Olha só que bacana. Sim. E nós morávamos em Paranavaí. Ah, então você é de Paranavaí. Sou de Paranavaí. Nós morávamos lá. E aí lá ela começou a fazer as costuras. Depois essa casa de noivas fechou. Ela montou o próprio negócio. Ela começou a empreender. Lá em Paranavaí? Lá em Paranavaí. Fazendo as costuras para fora, que era muito em alta naquela época. Você levar o tecido para a costureira fazer. E ela montou uma escola de corte e costura. Olha, e você está falando em que época, mais ou menos? Olha, eu deveria ter... Quando meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Isso. Então, nessa época, ela costurava em casa. Foi quando eu comecei a aprender a costurar, porque ela ficava até de madrugada na máquina. Eu não queria deixar minha mãe sozinha na máquina. Eu falei, não, eu preciso ajudar a minha mãe. E ela é fogo de palha de criança. E ela tinha aberto a escola e tinha algumas alunas que vinham da fazenda, do sítio, para aprender a costurar. Sim, olha só. Então, ela falou assim... E eu insisti tanto. Ela falou assim, uau, vou ensinar essa menina, né? E vocês são quantos irmãos? Você tem, eu e mais uma. Você mais uma? Do mesmo pai e da mesma mãe, eu e mais uma. Tá. Né? Aí tem uns outros que meu pai deixou perdido por aí. Né? Tem uma família até que eu conheço agora, que meu pai é bígamo. Muito engraçado. Descobrimos que quando ele casou com a mãe, ele já era casado no civil com outra também. E deixou a senhora grávida na época. E hoje a gente tem uma amizade bem gostosa com essa minha irmã de São Paulo, que tem a mesma idade que a minha. Olha só. Boa, mas... É bem divertido. E ela é cabeleireira. Então, aí eu aprendi a costurar e ajudava ela nas aulas de costura. Então, aí eu comecei a empreender como? Ela falou assim, filha, tem uma vitrine pequena aqui, essa vitrine eu vou dar para você. Tudo que você fizer e colocar aqui e vender, o dinheiro é seu. Olha então, só. Eu comecei ali a ter o meu próprio sustento. Isso com que idade? Eu tinha 9 anos. 9 anos? Isso, 9 anos. Eu fico imaginando você com 9 anos, assim, né? Fazendo aquele negócio, tá vendendo, né? Como é que foi essa experiência para você? Ai, foi fantástico, porque assim, eu sempre gostei de aprender. Então, eu aprendi a costurar, daí fui aprender pintura em tecido, crochêzinho, pintura em gesso. Então, daí eu inventei, logicamente, né? Fazia uma roupinha, pintava. Eu imagino como que era aquela pintura. Eu acho que comprava por dó, sei lá.
Fazia pintura do Mickey, olha o plágio, né? Olha o plágio. Fazia pintura do Mickey nas roupinhas. Enfim, eu pintava e vendia, fazia o paninho de prato, pintava, fazia um biquinho, costurava as barrinhas, vendia. E fui tendo meu dinheirinho. E aquela questão de empreender já ficou ali. Ficou já ali, ficou né? ali. Eu fico imaginando, né? Olha, você tem uma vitrininha, então, opa, E ali botar as Como é? coisinhas. E olha só, Foi a visão. primeiro din-din, assim, que a gente fala, né? Quando empreendeu, a gente nunca esquece. Como é que foi a sensação que você ganhou o primeiro dinheiro, assim, no teu trabalho? Ai, é fantástico, né? Porque daí você motiva, nossa, meu Deus, é muito dinheiro, né? A criança acha que tudo é muito dinheiro, né? Depois você vê que o dinheiro não dá pra tanta coisa assim. Como minha neta esses dias. Vó, eu tenho R$8, eu consigo comprar um colar, uma pulseira e um anel pra minha mãe? Né? Na verdade, não foi bem, ela inverteu, né? Ela falou assim, não, eu quero comprar isso, e eu tenho dinheiro. Mas quanto você tem? Eu tenho R$8. Então, é desse jeito que a gente faz. Mas, assim, aquilo já ficou dentro de mim. Só que aí a gente veio para Curitiba, eu tinha 17 anos. 17 anos? 17 anos viemos para Curitiba. E aí a mãe veio com muita... Assim, é uma ousadia que isso vem muito dela. Então, o que eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe, porque eu penso, vim para Curitiba, numa cidade que a gente não tinha... não conhecia, né? E ela não tinha um emprego fixo. Ela ia começar do zero, formar clientela do zero. Cara, e olha só, e Paranavaí, eu conheço Paranavaí, é quente pra caramba lá, hein? E vim no com inverno. frio, e era muito frio aquela época. No inverno. Pense isso há 30 anos atrás. Sim, sim. Há 30 Bom, agora já sabe minha idade. Vim com 17 há 30 anos atrás. Tá certo. E há 30 anos atrás, e aí ela começou e eu fui trabalhar fora para poder ajudar ela. Então, Isso com 17 anos. com 17 anos. Daí trabalhei em supermercado, enfim. E o último emprego CLT foi numa empresa de legislação tributária. E dali eu fazia uma roupa ou outra para mim. E as meninas viam aquilo porque era muito rápido. Às vezes, no horário do almoço, eu via algo na loja que eu gostava muito e dizia, nossa, esse valor, isso eu posso fazer. Eu ia na loja de tecido, comprava o tecido, fazia a roupa, no outro dia eu ia vestida. Ora, e eu não repetia a roupa. No outro dia? No outro dia. Chegava à noite, é rápido o costurava. negócio, hein? Oh, Meu, olha e as só. meninas, eu quero uma pra mim, faz uma pra mim, faz uma pra mim. E começaram a me motivar, monta seu próprio negócio, faz. E aí foi onde eu pedi um acordo, consegui e comprei as primeiras máquinas. Então, eu botei na garagem de casa. E aí foi onde tudo começou. E desde então, a jornada empreendedora, ela não é fácil. Então, assim, tiveram momentos muito, muito difíceis. Mas eu não voltei. Sim. Não voltei para Quando você fala é muito difícil, o que seria esse muito difícil? Que, putz, fornecedor e tá negativo e vai... Bom, eu posso dizer que tudo um pouco. A começar na primeira leva de material que eu fiz, né? Então, eu usei leg roxa, verde e marrom por muito tempo. Tá. Porque eu comprei um cotton das cores que não saíam. Já levei prejuízo. Então, pensa o tanto de shorts e leg dessas cores que eu usei. Primeiro ponto. Segundo, eu tive um pedido, o primeiro pedido de uniformes foi para uma empresa que contratou para fazer umas camisetas para ciclismo. Eu nunca tinha feito. Eu tinha experiência de fazer roupas para uma pessoa, para outra pessoa. Mas é uma não- coisa, é uma- mas em escala industrial é diferente. É diferente, né? Aí eu fui fazer e achando que estava lindo, maravilhoso. Quando fui entregar o produto, Aí o M tava um pouquinho diferente. não, tudo diferente. Tudo diferente. Não, tudo diferente. A costura horrível também. Eu achava que estava bom, porque assim, não era o tecido que eu estava habituada a fazer, porque daí é uma outra. Sim, outra pegada. E aí ele disse, mas você tem coragem de me entregar isso? Mas foi experiência, né? Foi sim, experiência. E aí eu sempre fui muito teimosa. A mãe diz, você não desiste nunca. Aham. Então ela disse que quando eu estava aprendendo a costurar, eu começava ali, quando eu via que eu ficava brava, que dava alguma coisa errada. Eu não vou mais fazer isso, eu dizia. Deixava, ia dar uma volta, daqui a pouco, quando ela olhava, eu estava lá fazendo de novo. Porque eu sou assim, enquanto eu não saí. Mas isso foi me fazendo com Moldando, que eu foi aprimorasse cada vez mais o meu trabalho. Daí fui procurando ajuda no sentido, preciso então procurar modelagem industrial. Industrial. É difícil, não sabia dessa. É diferente quando olha diferente. só. Aham. Hoje, como designer de moda, eu sei, a partir de um molde, fazer uma graduação correta. E hoje eu também tenho artifícios para isso, porque hoje na Padronize nós trabalhamos com o Audaces, que faz uma graduagem digital, é tudo mais fácil, né? Naquela época, na mão, um pouquinho mais difícil. Mas aí eu fui buscando padrões de modelagem, como o mercado estava fazendo. E no começo, você mesmo que chegava e fazia, por exemplo, pegou um pedido,
Como é que você Eu tava pegava lá? o pedido, ia lá, cortava e eu lá costurava, né? Olha Eu Olha mesma, só. né? Você chuta, cabeceia e vai pro Chuta a gol, né? cabeceira, faz o gol. E ainda vende, Mais né? ou E ainda menos, vende. ainda vende, porque vender assim eu amo, né? A Você parte gosta, você tem um lado bem comercial. amo. Não sou do tipo que faz você comprar a todo custo, não. Te mostro o valor e aí a gente entra numa negociação. Então eu gosto dessa forma, algo bem natural, nada forçado. Tá. E aí, quando você começou a empreender, já surgiu a Padronize com o nome Padronize ou era outro nome? Não. Depois, como é que foi a história do nome da empresa? Era outro nome. O primeiro nome que eu escolhi foi New Cut. New Cut. Um novo corte, porque Novo eu queria corte. um corte assim, que vestisse bem e tal. E eu fiquei pensando e colocou new Cut. Só que deram alguns problemas, as pessoas às vezes não sabiam pronunciar direito. Enfim. Difícil, E eu né? comecei a pensar num outro nome, depois de um tempo. E eu queria um nome que pegasse, que as pessoas falassem sem perceber. Sem perceber. Sem perceber. Realmente. Então, volta e meia, assim, você vai conversar com o cliente, eu preciso padronizar a minha empresa. Padronizar os uniformes. Então, eu coloquei Padronize. Padronize. E pegou, assim, ficou um nome fácil de se falar, fácil de gravar. E eu, particularmente, gostei muito e tive muito feedback positivo a respeito do nome. Então, foi bem interessante. E no início, assim, foi difícil? Vocês estão ouvindo aqui, né, vários empreendedores, a empresária. É difícil? Como é que é empreender? Não é fácil, porque é um desafio todos os dias. Tiveram dias que eu acordava e dizia assim, e agora? Será que eu abro a porta ou será que eu fecho de vez? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a questão dos impostos, a precificação. Porque você, para ter uma precificação correta, tem que estar tudo embutido, todos os seus gastos fixos, os variáveis, os impostos, e você não sabe fazer isso. Você acha que, por exemplo, compro o tecido, calculo lá o metro do tecido, vai gastar tanto, coloco o aviamento e eu quero lucrar 50% e jogo 50% e está formado o preço. Não é bem isso, né? E não é. Aí você vai ver que daquele 50% que você colocou lá, a tua margem, às vezes não é nem 10%. Não é nem 10. Depende tudo do teu custo. E outra coisa, tem que balizar o preço que o mercado faz também, né? Senão você fica fora do mercado. Não, e às vezes você faz o preço de outra forma, né? A pessoa tá vendendo a 50, eu vou vender a 40 e pronto. E é isso, daí eu vou rachar de vender e tá tudo certo. Vou lucrar um monte, porque faz aquela conta de padeiro e tá tudo certo. E não é? Então, assim, a gente foi aprendendo. O dinheiro não aparece no caixa, mas por que não aparece? Exatamente. Cadê o fluxo? Pô, mas não, Mas não entra, né? E aquela luta constante. E aí, a falta de ter uma mentoria, talvez, porque é algo que a gente também não poderia pagar, porque está iniciando. Aquela mentalidade de que eu quero fazer acontecer, mas como que eu vou fazer? E me diga uma coisa, isso é uma boa empresária. E não tem aquela misturança do caixa pessoal com caixa de pessoa? Não, é tudo meu. Né? É tudo teu. É tudo meu. Entrou na conta e assim, eu converso com várias empresas, assim, empreendedores que começaram. É assim, não, é tudo meu. A gente brinquei com Wesley até num curso que a gente foi, né? Não, tem que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Aí ele brincou comigo, não, o júri, eu que vou pagar eu mesmo. Mas na verdade é isso. Não, no final das contas mas tem que ter separado. Porque o que acontece? Eu já vi muitos colegas que entra aquele montante, mas é um valor que não é seu. Exato, é o valor da empresa. Da empresa, parece que é seu. E muitas vezes acontece assim, a empresa está bem, mas você está segurando no pessoal, né? Não acontece isso, né? Acontece, não. Por muitas vezes, eu deixei de comprar alguma coisa, de pagar uma conta pessoal minha, para pagar, lógico, o funcionário, o fornecedor, né? Porque eu sou do tipo que eu não consigo dormir se eu tiver com algo sem pagar. Então, eu prefiro me abster de alguma coisa, se for o caso, do que eu sempre tive esse princípio. Então, não é fácil, né? Porque você imagina assim, você fechou um pedido que você falou, né? 150 mil reais. Pô, legal, né? E o cara que está começando, não é dele, é o dinheiro. Mas ele acha é da que empresa. Ali, mas tem todo um custo. O que você vai lucrar de fato daqueles 150, né? Exatamente. E eu lembro que na ocasião, eu cheguei aí no Sebrae, quando estava aquele momento bem crítico, que tinham atrasado alguns boletos, né? E aí você procura ajuda. E aí eu tive a infeliz sorte de encontrar um consultor na ocasião. Infeliz sorte. Como é que é esse negócio de infeliz sorte? Agora eu fiquei curioso. Infeliz sorte porque ele disse assim, não tem jeito, fecha a empresa.
Mas aquilo me motivou, por isso que eu falo que foi essa feliz sorte. Não. Aí entra aquela questão da persistência que você falou. A persistência. Voltou lá. Não, eu vou fazer dar certo. O negócio, do meu negócio, quem entende sou eu. Não é o que alguém disse a respeito que vai fazer com que eu me demova dessa posição. Eu tenho que fazer o negócio acontecer. Olha só. Então, por isso que eu digo que foi uma infeliz sorte. Porque se eu tivesse ouvido ele, né? Ou se tivesse, ao contrário disso, alguém dissesse coisas tão mirabolantes, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Entendi. E me conta então aí essa tua história pessoal e depois a Padronize. Como é que ela surgiu assim, começou a surgir devagarzinho? Aí me conta como é que foi a trajetória. Eu tinha um sócio na ocasião há 4 anos atrás, que tinha uma maneira de administrar que não era, a gente não partilhava das mesmas ideias. E o crescimento ele era retraído. Então, quando a gente terminou essa sociedade que eu assumi, eu consegui colocar, de fato, a minha ideologia, vamos dizer. E aí que a gente conseguiu expandir. Então, a gente saiu de um faturamento de 70 mil para 300 mil. Olha só. Então, com alguns ajustes, com algumas mudanças, então tudo é possível. Às vezes a gente olha assim, não consigo avançar, estou cheio de dívida. Eu estava numa situação boa, não estava. Mas a persistência, ir buscando, indo atrás dos aonde você quer chegar, que cliente que você quer atingir, e ir buscar aquilo. E foi aonde eu consegui uma empresa que até hoje, né, tem um contrato inicial de 2 anos, e nós já estamos para 4 anos com esse contrato. Então, cada vez esse contrato ele está encorpando mais, então é um dos contratos que ele detém o faturamento da empresa. Mas a gente teve que trabalhar muito para isso, aprimorar as ferramentas, aprimorar o trabalho. Então, a gente tem que se dispor a aperfeiçoamento. Diário. Todos os dias corrigir. Olha só, pessoal, todos os dias é importante. Você que está querendo aí ser empresário para trocar ideia, né? Todos os dias tem que ter a disciplina. Muitas vezes tem o altos e baixo, não é sempre alto, vai embaixo. E separar o caixa do pessoal com o caixa físico. Um desafio, mas que faz total diferença. Faz total diferença. E vamos aproveitar aqui que nós estamos com uma pessoa que trabalha com uniformes. É importante as empresas terem uniforme, assim, o que você já pegou um cliente que, por exemplo, todo mundo usava diferente, de repente padroniza, né? A uniforme e aquela empresa deu um outro aspecto. Sim, porque o que acontece? O uniforme, ele denota o quê? Profissionalismo. Quando você chega num lugar e está tudo uniformizado, você consegue identificar, a primeira coisa que você olha, parece ser uma empresa séria. Olha só, parece ser uma empresa, já é o primeiro impacto. Já é o primeiro impacto. Então, aquele clichê da primeira impressão que fica, e é realmente assim. Então, você mede a pessoa, não adianta você dizer que você não vai medir a pessoa pelo que você vê. Visual é rápido. Você olha. A empresa não é diferente. Porque a empresa é uma pessoa também. Então, quando você tem os colaboradores adequadamente e outra, com a vestimenta adequada ao tipo de serviço que ele vai fazer. Porque, por exemplo, se você tem um trabalho externo, que um lugar de muito calor e está com um uniforme muito quente, o empregado, o funcionário, o colaborador ali, ele não vai render adequadamente. Não vai conseguir trabalhar direito. Não vai dar aquele rendimento. Então, tem que ter a vestimenta, tanto quanto o modelo, e tecido apropriado para cada função, para cada local. Exatamente. E olha, vou contar uma história, tá? Então, na época que eu trabalhava como gerente de gestor lá na parte de ramo de bebidas, né? Quando fui contratar, eu fui desse jeito, fui bem interno, tal, numa empresa de bebidas, né? Que era a Antártica, depois virou Ambev, né? O gerente falou assim, no primeiro dia, Frank, vai para casa, você tem que mudar de vestimenta. Isso também. Aí o uniforme era calça jeans mesmo, né? Tinha que ter um polo e bota mesmo, porque você tem que correr lá para lá e para cá, né? É diferente. Então, existe esse lado. Existe essa diferença. E existe a cultura, porque a pessoa já sabe que o mercado financeiro já é diferente. Tem que estar bem direitinho, mais sóbrio, né? É isso? Exatamente. Você vai trabalhar no Google da vida. Você não vai trabalhar de terno. Não vai. Tem a política, tem a cultura organizacional. Então, a gente sempre orienta também. A empresa, às vezes, ela quer mudar o uniforme. Então, vamos olhar para a sua logo, olhar o que você quer atingir, que público, que cliente você quer trazer para dentro da sua empresa. Então, isso muda muito. Não, eu quero um público mais elitizado.
Então, a tua vestimenta também tem que estar alinhado a Até porque esse... é interessante, né? Porque se é um público mais elitizado, quando ele vai numa empresa, ele já se sente melhor. Já se sente à vontade, né? Sim. Ele não cria aquela questão de preconceito, né? Isso. Agora eu quero, por exemplo, algo para atender uma certa classe social, Sim. que eu não posso estar tão sofisticado, porque ele não vai, de repente, Não vai. nem entrar, Aí o cara porque some, ele acha né? que... Some, né? O cara, não vou entrar aqui que é Não caro, vou, né? O negócio é meio... Então tem tudo, é muito isso. Tá. Mas o uniforme, seja para qualquer tipo de classe, ele faz a diferença. Sempre o importante é estar alinhado ao público que você quer atingir. E muitas vezes a empresa, quando vai contratar um serviço, vai contratar um uniforme, ele não tem essa visão. Não Ele tem pensa essa assim, não, eu visão. preciso ter um uniforme para identificar. Sim, Mas sim. não é só isso. É como a gente diz hoje, é o brand, né? O brand da própria da isso, empresa, da marca. da marca. E outra, você pode fazer do uniforme da tua empresa uma marca, porque o uniforme ele pode transmitir e deve transmitir a identidade da sua empresa. Olha só, pessoal, vamos lá. A identidade... Isso, e ele pode virar uma marca. Você pode Pode virar uma monetizar marca. com o uniforme. Pode virar uma Tem marca. empresas que já fazem isso. A Jeep é um exemplo. A Jeep, sim. A Jeep é um dos exemplos. E tem vários outros que faz da marca um outro negócio. E monetiza E monetiza. com o uniforme. Do uniforme faz uma marca e monetiza. Olha só. Então tem N E me diga possibilidades. uma coisa, na Padronize, por exemplo, digamos que a empresa chega lá na Padronize e não tem nem ideia, ele sabe que tem que melhorar. Vocês fazem essa, como é que se diz, não sei se é técnica de falando, um estudo de uniforme, um projeto? projeto. Como é Sim. que é isso aí? Nós fazemos ali um layout dentro daquilo. Normalmente, você quer alterar alguma coisa ou você quer fazer um uniforme novo, tem uma ideia do que você gostaria. E aí, dentro disso, se o cliente está aberto a sugestões, tem muito disso, né? Porque a gente nunca pode impor nada, afinal, é a marca dele, é o negócio dele. Mas se ele estiver aberto para isso, nós damos sim as sugestões. E dentro das sugestões, nós fazemos ali um layout virtual. Gostei, não gostei, vamos fazendo todos os ajustes necessários. A hora que o cliente olhou, não, isso parece ficar muito bom. Então, agora vamos fazer a peça física para ver o teste. Se isso realmente vai, na prática, vai vestir bem, se vai ficar confortável, se é isso mesmo. Ficou aí... Olha só, então, pessoal, olha só que interessante. Então, você dá toda assistência, né? Desde aquela pessoa que não sabe o que quer, Isso. tem um molde, faz um piloto, faz um boneco, faz um faz um piloto, piloto, vê lá. É isso? Não, não é isso. Então, volta lá. É isso? Não, então agora eu vou pedir X peças. Exatamente. Entendi. E como é que tá assim? Você pega todo tipo de empresa que precisa de uniforme, você atende? Como é que é? Como é que é esse processo? Atendemos pequenos, grandes e médias empresas. Pequenos, médios e grandes, né? Então, nós temos empresas até multinacionais, mas como também tem alguém que está abrindo agora, por exemplo, e quer fazer um uniforme. Quer fazer um uniforme. Então, esse é o nosso grande diferencial. Porque e isso foi tão incrível na pandemia, porque as empresas grandes seguraram muito. E na pandemia surgiram muitos negócios. Só que nós não começamos a fazer isso na pandemia. Nós já fazíamos isso. E foi isso que fez com que nós tivéssemos um faturamento bem expressivo na pandemia. Olha só. Porque foram surgindo novos negócios. E aí, quantidade menor, mas vários negócios. Mas vários negócios. Então, nos manteve. Manteve bem, né? Tá. Nos manteve bem. Me diga uma coisa assim, o que você passa sempre para os empresários, assim, quando você vê, poxa, alguém tem um desafio e você quer suplantar esse desafio? Tem algum caso, assim, você gosta de falar, né? O case de sucesso, né? O case do dia, né? É porque, deixa eu explicar para o pessoal. Nós estamos convidando a Ellen aqui, que é o seguinte, ela participa do Brasil do Bem, que nós temos semanalmente umas reuniões lá de network, vou explicar um pouquinho mais no final, mas a Ellen sempre fala do case de sucesso, né? Exatamente. Né? O case de sucesso, sempre que a gente coloca, é na questão assim, porque eu tenho nossa equipe de vendas e nós temos as nossas metas e também tem os clientes que a gente quer alcançar. Quer alcançar. E o network ajuda muito, muito, porque às vezes não é nem o próprio embaixador, um visitante que vem, que tem uma ligação mais próxima com aquele cliente que a gente gostaria de atingir, e isso fica muito mais fácil, né, de chegar lá. E aí a gente consegue fazer esse trabalho e atingir o nosso objetivo, mas tudo parte ali de algo
que você tem um alvo para você atingir. Alvo para atingir. Porque lá no pitch a gente fala Aham. que cliente que a gente está almejando para aquela semana. É verdade, né? é Então, verdade. até na semana passada eu falei que era construção civil. Civil, exatamente. Entendeu? E daí alguns embaixadores já me procuraram, ó, Ellen, tem algumas sugestões, assim, Olha assim, só. assim. Aham. Então, dentro disso, a gente vai... Então, viu, pessoal, que é bacana participar de grupo de empresários. É Nossa, isso, é uma faz troca, a diferença. gente conhece as pessoas, né? Começa a ter firmeza para indicar. Uhum. É todo um processo de aprendizado, né? Quem está querendo entrar, saber como faz isso aí, né? Não, e o crescimento profissional. Profissional. Porque quando eu entrei no primeiro grupo de network, muitas pessoas entram porque eu quero ganhar mais, eu quero rentabilizar mais. E sim, todos nós queremos, mas o meu objetivo primordial não foi esse. Foi um crescimento profissional como pessoa, primeiro a Ellen. Aham. E isso fez total diferença, porque eu cresci muito. Eu consigo ver a Ellen de antes e a Ellen de agora. Uhum. E isso a gente consegue dentro do aprendizado que tem dentro. E o legal que a frequência semanal te permite você, né? Porque toda reunião é diferente, porque tem gente diferente. Eu não tenho o hábito de faltar, não gosto. Aham. Porque não é igual. Não é igual. Cada Parece reunião igual, é mas uma não é. chave. É uma chave de... É uma chave que vira. É, isso aí. Porque a gente, principalmente no Brasil do Bem, nós temos lá os ensinamentos do Carlos Wieser, Aham. que são, assim, fantásticos. E aí, ali naquele debate também que a gente faz com o outro sobre aquele assunto, uma palavra com o outro fala ali, Ele dá a diferença, né? ele vira uma chave Ele vira total. uma chave Quantos total. códigos a gente pega nessas reuniões? Aham. E que você ir implantando, porque assim, o que você pega ali, você não pode morrer ali, você tem que É. Não, implantar. e outra coisa que é interessante, aquele legal, você falou uma coisa, porque como existe o debate ali, tem uma pessoa, até convidado, você viu? Convidado, tinha dois Sim. convidados fantásticos ali que começou a falar, e você começa a cair as fichas de alguma coisa que, se você não tivesse lá na reunião, Não você teria- não ia não. trazer para o seu negócio. Não tinha como. E quanto vale isso, né? Olha, não tem preço, porque assim, tem várias, eu poderia colocar várias situações aqui e que a gente aplicou e que deu resultado. Uma delas é a reunião semanal que você colocar ali a pauta de pauta. tudo que você vê as oportunidades que você tem na empresa e tal. Uma delas, né? Que parece tão básico, mas Parece são poucas tão- empresas que fazem. E outra coisa daquela que é maneira. interessante, né, eu sempre faço, muitas vezes quando a gente faz treinamento de liderança, a Rank ela faz essa consultoria, né? A gente sempre fala, o básico, o óbvio não é óbvio. Não. O óbvio O óbvio precisa pra ser dito e precisa ser Para trabalhado. você pode ser uma novidade incrível para uma outra pessoa. E você vê, não, peraí, isso aqui é óbvio, né? Mas não, é Não, verdade. não é. E o óbvio precisa ser dito e trabalhado. É, Porque, exatamente. às vezes, quantas coisas que a gente ouve, e eu acredito que eu não sou a única, não, eu já ouvi isso, eu já sei que tem que fazer isso, mas eu não faço. Não faz. E aí é interessante, porque lá na reunião, a gente ganha uma motivação extra para fazer. Exato, vira um desafio. Sim, um desafio, porque você vê casos que fizeram aquele óbvio que parecia tão tolo e deu um super resultado. E você se motiva? Por que não Exatamente. fazer? Vai se movimentando, né? Vai se Sim. movimentando. E além do que, no Hot City, por exemplo, a gente pode colocar as nossas dificuldades e quanta ideia surge ali, quanto direcionamento surge que as pessoas dão pra Como é gente. que foi para você, Ellen, quando você participou da Hot City? Fantástico. Foi fantástico. Inclusive, a gente não presta muita atenção. Esses dias eu fui num happy hour, que me convidaram de um outro grupo, me convidou para um happy hour. E lá eu encontrei, estava ali, eu vi uma pessoa familiar, não lembrava, porque ele não é associado, não é embaixador do Brasil do Bem. Tá. E eu vi aquele semblante e falei assim, mas parece que eu conheço, mas enfim. E aí a gente conversou ali no geral. No final ele veio assim e perguntou para mim, e aquela situação lá, como é que tá? Porque ele estava no Hot City e me deu ideias. Ele falou assim, e aquela ideia? Você pensou naquela ideia que eu te dei? Falei, puxa, foi fantástico, eu tô trabalhando nisso. E aí eu lembrei, olha, aquela ideia, eu lembrava que eu tinha recebido aquela ideia, e como no dia eu não anotei, aí a hora que ele falou, olha só. chancelou, eu falei assim, foi ele que me deu a ideia e tô colocando e tá dando resultado. Então, para vocês que não sabem o que é Hot City, ó, vou deixar vocês curiosos, vocês têm que participar, o empresário que não está ali. Hot City é o seguinte, a gente faz periodicamente, nos embaixadores, que são os membros do Brasil do Bem, a gente escolhe um para fazer o quê? Explicar um pouquinho mais detalhado do que ele faz e uma ou duas dores que ele está enfrentando. E aí é debatido com os outros empresários
soluções para ajudar o empresário que está na hot seat, que dizia cadeira quente, né? Porque precisa estar, como é que chama, bem consciente da vulnerabilidade. Sim. Esse processo é legal, né? Muito. Então, pessoal que queira presenciar, vai lá numa reunião do Brasil do Bem que você vai achar interessantíssimo, né? Porque o empreendedor, o empresário, tem muitos ainda que tem aquela mente de não falar da vulnerabilidade. Mas eu falar, vamos olhar o meu negócio com outros olhos, de repente vai cair um pouco o padrão da visão que ele tem a respeito do meu negócio, do meu profissionalismo, e não quer abrir. Mas isso faz com que ele sofra. Eu falo por experiência própria. Por muito tempo, eu não gostava de falar da dificuldade, porque parecia que eu estava me colocando lá embaixo. Exatamente. Entendeu? E aí, não, e muito pelo contrário. Quando você fala, você encontra tanto apoio, tanto direcionamento, que aquilo te impulsiona. E aquilo que parecia que era um gigante, ele se torna ali uma formiguinha. Agora, uma coisa que eu percebo, Ellen, você já naturalmente, independente dos grupos de network que você participa, você já gostava de relacionamento, né? Sempre. Sempre. Dá para perceber isso. É o que me move. É o que me move. Então, essa questão de repente, poder ajudar o outro, seja numa ideia, né? Seja em algo assim que, às vezes, a pessoa pensa em ajudar é financeiro. Uma ideia já... Não necessariamente. Então, eu gosto muito que ver algo que, assim, que eu fico, assim, uma profunda realização de repente, eu conversar contigo e, assim, surgiu uma ideia ali, a gente debate, enfim, e depois eu te encontro e você fala, ele sabe aquela ideia assim? Puxa, deu super certo. Olha só. Nossa, isso... Para mim, não tem o que pague. Né? E tem sido bem frequente isso. Esses dias também encontrei uma outra pessoa que falou assim, Helen, sabe aquela ideia que você me deu? Eu resolvi aplicar. Isso é nem... Que ideia? Aí eu fiquei pensando, puxa, que ideia. Daí quando ele falou da ideia, eu falei, nossa, eu nem lembrava mais. E assim, não tem aquele preço. negócio, né? O óbvio para você não é o óbvio para outra pessoa. Exato. E às vezes algo que a gente fez, então por isso que eu motivo sempre as pessoas a compartilhar a vivência, os percalços, as vitórias, mas os percalços também. Porque às vezes o outro não fala por essa dificuldade de expor a sua fragilidade, e quando você fala, ele gera aquela empatia, e daí é possível não, tem uma luz no fim do túnel para mim. Se ela conseguiu, eu consigo também. Olha só. Então, eu sempre digo, precisou, às vezes a pessoa não... Tem muito disso de, é mesmo ramo, de repente eu vou falar, ela vai achar... Não, não tem isso. O mercado tem para todo mundo. Não, o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Não é verdade? Tá aí, verdade. E eu não preciso ser antiético com o outro. Não, eu tenho parceiro do mesmo ramo que o meu. Olha e a gente se dá super bem. Olha só. Né? Às vezes ele tem uma necessidade. Ontem mesmo, por exemplo, ele me mandou lá, Ellen, preciso fazer umas calças, faz para mim, porque às vezes ele está com a produção lotada e ele tem uma demanda. Ele tem uma demanda, precisa resolver o problema do cliente. Sim, a gente troca. E se é um cliente que ele atende, por que eu vou atrás daquele cliente que eu já sei que ele atende? Não, deixa ele atender. Pessoal, o pessoal está meio curioso para saber o que é o Brasil do Bem. Então, vamos lá. O que é o Brasil do Bem? O Brasil do Bem é um grupo de empresários aqui, que quem fundou, quem está por trás disso é o nosso amigo, né, o professor Carlos Wizard Martins, né, que ele é um empresário fantástico, tem várias empresas, e ele achou necessário ter um ambiente que a gente se reunisse, né? Além disso, tem a questão dos 30 anos em um, né? Que seria cada semana que passa, os 30 anos de experiência do Carlos Wizard é formatado, que a gente debate, e são dicas muito bacanas, né? Então, ele serve para isso, para network, aprendizado e também relacionamento, né? Ou seja, parcerias de negócio, a gente paga a comissão também, se o seu embaixador quer pagar alguma comissão, não é obrigatório, mas seria uma parte da comissão vai para quem indicou, tem todo um sistema fantástico por trás e está crescendo. E as conexões que você faz, não tem preço. Né? E é baseado num tripé: fé, família e negócio. E as mentorias, que a gente não pode esquecer. As mentorias. As mentorias, sempre temos uma mentoria de segunda e sextas-feiras, das 7 às 8 online, que o Carlos vezes convida pessoas fantásticas. Aí esse tempo teve até o CEO da Azul, né? Conversando, foi fantástico, né? E você vai aprendendo coisas assim incríveis para o teu aperfeiçoamento profissional, o teu aperfeiçoamento com o empresário, para você realmente fazer diferença no mercado que você está atuando. E é no Zoom, né? Você pode conversar direto. É no Zoom, exatamente. É online, não é offline, é online. E você pode levantar a mãozinha ali, né? Conversar. Isso você tem que ser embaixador. Então, vamos lá, tá? Então, fé, família e negócio. As reuniões são semanais, toda semana, né? Tem vários lugares que a gente faz aqui. E é bacana, né? E me diga uma coisa, Kellen.
o que chamou a atenção e por que você deu o primeiro passo de ser embaixadora do Brasil do Bem? Foi incrível, porque eu fui a convite do E David. a história foi interessante. Foi, Nós eu fui a estávamos, convite do David, Verdade. ele me encontrou na feira. Né? Eu tava com um stand lá, me convidou. Aí, no primeiro momento, eu falei, lá no SIC? Meu Deus, será que eu vou? Fui. Falei, não, eu vou. Fui. No primeiro dia que eu cheguei, a atmosfera já começou por ali. Assim, muito acolhedora. A atmosfera olha só. Então, já me senti em casa. E foi fantástico, porque daí ali, eu já não tinha aquela formalidade muito, fechada, assim, eu já me senti na liberdade. Eu lembro até que, eu acho que foi você mesmo que fez uma pergunta ali, e visitante poderia interagir. E eu lembro que você perguntou e eu senti na liberdade de falar também. Então, uma troca ali que a gente faz de conhecimentos e não tem essa distinção do embaixador para o convidado. Todos são tratados por iguais, não tem mais, não tem menos. E o pilar, fé, família e negócio. Então, normalmente a gente vê a gente participa de vários outros networks, não que seja errado, não que seja pior, mas algo que me cativou, que foi o diferencial também do Brasil do Bem, é trazer esse pilar. Porque é isso realmente que nos move, a fé, a família e o negócio. Se você tiver esses 3 pilares bem abastecido, bem consolidado, não tem que te derrube. Olha só. Não tem. E esse patriotismo que é resgatado também no Brasil do Bem. Porque a gente ouve muitas pessoas falando, porque quer ir para fora, porque lá fora que dá certo, que no Brasil não dá. E isso tem que mudar aqui dentro. É o hino nacional. É o hino nacional. É engraçado que a gente, quando eu estou lá fazendo a parte da apresentação, quando eu estou lá, é interessante que a gente pergunta, qual foi a última vez que você cantou o hino nacional? E eu fico impressionado. Tem gente, não, a última vez foi na Copa do Mundo, a última vez foi... Cara, meu... É impressionante. A gente, é aquele óbvio, né? A gente, o cara deve... Mas é tanto tempo assim, né? É legal então, essa foi coisa. Tudo assim, a troca de informações, o acolhimento, as pessoas, a forma de conduzir a reunião. Então, assim, foi... E tanto que eu me decidi no mesmo dia. Exato, você foi rapidinho, No mesmo dia eu me decidi, não, eu quero fazer parte. Eu não posso ficar de fora. Foi isso, e nós estamos aí, sabe-se Deus até quando, né? Mas vai sim, com certeza, né? Uma parceria duradoura. Legal, pessoal. E olha só que bacana. Então você que está assistindo aí, anota aí o link que tem aí para conhecer mais o Brasil do Bem aqui no nosso núcleo de Curitiba. Você vai, se você puder passar lá o WhatsApp, a gente vai encaminhar o link da reunião que tem próximo da sua casa para você participar e vir para a gente, né? Exato. Vem com a gente. E me diga uma coisa, Ellen, se alguém gostou dessa nossa conversa aqui, da Padronize, etc., ele está louco para saber, como é que eu faço para falar com a Ellen, né? Como é que eu faço? Como é que é isso? Como é que facilita o contato para você? Tá, pode nos encontrar através do Instagram, que hoje é uma ferramenta que, é muito mais fácil para encontrar, @Padronize Uniformes. Padronize com ZZE. @Padronize Uniformes com os 2 Es. Isso, exatamente. Então, entra lá, chama que um vendedor já te atende e já vai te dar o melhor suporte possível. Né? Tá certo. Então lá, o Instagram é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. Porque lá também tem um número de telefone, que é o WhatsApp também, se preferir também. É o 3056-2651. Manda um WhatsApp que ele já te legal. atende. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, gostou dessa nossa conversa? Clica aí no sininho para você receber, que periodicamente a gente vai estar colocando os embaixadores, né? A gente vai fazendo, todos os embaixadores vão ter essa oportunidade de se expor um pouquinho mais, né? Nessa nossa entrevista. E vamos aguardar para a próxima. Olha, obrigado então, Ellen, que você esteja aqui, foi muito divertido. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas, né, conversando, né? Só faltava um vinhozinho aqui, né? Moxa, daí. Quem sabe no próximo a gente Quem sabe no próximo, né? É verdade, boa ideia, né? Então, obrigado aí de coração por estar participando aqui com a gente e vamos lá, né? Eu que agradeço. Né? E logo teremos novidades, né? Sim, interessante. Nós estamos estruturando também um grupo que vai fazer à noite, pessoal, olha só. Sim, à noite. Para aqueles que não conseguem se desvencilhar ali durante o dia, não tem desculpa. Não tem desculpa, né? Não é desculpa. Ó, você quer de manhã? Tem aqui. Você quer à noite? Tem aqui. Ó. Exatamente, é isso aí. Tá certo. Obrigado, então, pessoal. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Muito abraço para todo mundo aí e até a próxima, tá?